Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Logicamente. Aqui nós trabalharemos sobre tecnologia, programação e inovação. E como o tema do primeiro vídeo, nós vamos trabalhar com lógica de programação. Claro, isso pode parecer meio clichê, pode ser meio batido, mas acredito que a lógica de programação é algo fundamental e hoje em dia é cada vez mais visto ao nosso redor. Para começar, nós vamos conceituar a lógica de programação. Nós não precisamos tanto bater nessa tecla, mas como dizem vários autores, a lógica de programação detalha um processo ou rotina, um problema, no caso, em que você define vários passos para alcançar um objetivo desse processo, ou um objetivo para solucionar esse problema. De acordo com Salvetti, a lógica de programação permite definir com clareza os passos para se alcançar um objetivo. Agora vamos para um exemplo de uso, para mostrar como a lógica de programação pode ser aplicada em qualquer tipo de problema ou qualquer tipo de processo. Nós temos aí o exemplo de levantar da cama, onde você define um planejamento. Ao acordar, você define um objetivo lógico para o seu início de dia, seja ir para a escola, seja trabalhar, seja apenas por levantar. E aí você define como vai ser o seu dia, o que você vai fazer. Nesse momento você está definindo os dados de entrada. Em segundo, você trabalha esse planejamento, você bota em prática, você faz o processo executar. Você toma café, escova os dentes, se arruma, toma um banho. Esse daí é o processo. Em terceiro e último, você verifica se aquilo que você buscou fazer de início foi feito, foi realizado. E por fim nós temos aí esse exemplo do que é feito. Temos uma definição da estrutura básica de todo tipo de algoritmo. Temos a entrada, onde você recebe os dados, você pega esses dados e os prepara para a segunda etapa, que é o processo, onde tem toda a manipulação desses dados, nós temos os métodos e tudo mais, e por fim a saída, onde você vai encontrar os resultados desse processo, os resultados da manipulação desses dados de entrada. Conceito agora de algoritmo. Para Ferbelloni, o algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Ou seja, os passos eles são definidos da forma mais clara possível para que o objetivo seja alcançado da melhor forma e o mais rápido possível, sem que haja muitos riscos ou que haja erros. Para Salvetti, o algoritmo é uma sequência finita de instruções, ou seja, uma sequência que não é infinita de operações, cuja execução em tempo finito resolve um problema computacional, qualquer que seja a sua instância. Mas o algoritmo ele pode ser feito para qualquer tipo de problema, qualquer tipo de processo. Então, como se faz para criar um algoritmo? Todo algoritmo ele é definido de forma bem simples. Muita gente que acha que é difícil, mas se você buscar saber como é a construção de algoritmo, vai perceber que ele não passa de uma receita de bolo. Em primeiro, nós temos a definição do problema, ou um objetivo para a resolução desse problema. Em segundo, nós temos a definição dos dados de entrada, ou seja, aquilo que entra para ser trabalhado no processo. Ou seja, são os valores, são o que importa para o processo. Em terceiro, nós temos a definição do processamento, com os métodos e os cálculos que serão usados. Em quarto, a definição dos dados de saída, quais são os resultados que o seu algoritmo, o seu processo vai emitir. Nós temos também outros dois passos extras, mas podem ser utilizados no algoritmo também. O quinto passo é construir o algoritmo usando uma das três formas de estrutura, que é a narrativa, fluxograma ou a linguagem estruturada. E isso nós vamos trabalhar em seguida. Sexto passo e último, testar o algoritmo com simulações para validar se realiza o que foi proposto.
Agora para os tipos de algoritmo. Temos aí a descrição narrativa, o fluxograma, a linguagem estruturada. A descrição narrativa usa o português, sendo ele português Brasil ou português de Portugal ou derivados, que tem o intuito de descrever ou detalhar passos que são importantes para a solução de um problema ou que são importantes para um processo. Temos aí um exemplo de cozinhar um ovo. Em primeiro passo, colocar a frigideira no fogo. Segundo, colocar o óleo na frigideira. Terceiro, retirar o ovo da geladeira. Em quarto, esperar o óleo ficar quente. Em quinto, quebrar o ovo. Sexto, colocar a gema e a clara do ovo na frigideira. Sétimo, esperar o ovo ficar frio. Oitavo, retirar o ovo da frigideira. Nono e último, apagar o fogo. Aí você vê como a descrição narrativa é algo que descreve o passo a passo de um processo. As vantagens dela é que é uma língua comum, qualquer pessoa pode compreender. Bom, qualquer pessoa que fala português pode compreender, pois está escrito em português, mas a descrição narrativa é apenas um método que é utilizado para construir um algoritmo, ou seja, pode ser utilizado por qualquer pessoa de qualquer língua. E a descrição ela não precisa que você tenha conhecimentos de conceitos novos, pois você vai estar detalhando algo que já se conhece. Você vai estar detalhando algo que você conhece. As desvantagens dela é que, como é uma língua natural, permite diversas interpretações, pois não é exata, é uma língua, trabalha com significados e não como valores. E esses diversos tipos de interpretações podem dificultar a transcrição desse algoritmo de forma descritiva em um programa de computador ou para outras finalidades. Em segundo, nós temos o fluxograma. Aí são representados alguns blocos de como é a estrutura de um fluxograma. Em primeiro lugar, nós temos o bloco mais arredondado, que representa o início ou o fim. Cada um desses blocos que são apresentados aí, que você pode ver, representam valores distintos. O vermelho, que é um quadrado com uma parte meio quebrada, representa a entrada de dados, que são os valores importantes para o processo. Depois vem o quadrado em si, que é o processo, onde nós temos a manipulação dos dados de entrada, os métodos que vão ser usados, fórmulas, é o tratamento dos dados de entrada. Nós temos o bloco em forma de losango, que representa a decisão. Ou seja, um exemplo aí de decisão. Você vai dobrar um caminho que é bifurcado. Você, nesse momento, vai decidir se vai para a direita ou para a esquerda. Aí, nesse caso, se fosse um fluxograma, entraria o bloquinho de decisão. Aí estaria descrito direita ou esquerda. Em último, nós temos esse bloco roxo, que na direita é mais arredondado e na esquerda ele é triangular, que representa a saída de dados. Ou seja, são os dados que saem do processo ou que saem da decisão. E para exemplo, nós vamos ver como se aplica o fluxograma em uma avaliação de um aluno. Primeiro, o aluno vai receber a nota da primeira avaliação e nota da segunda avaliação. Esses dados de entrada caem no processo, onde temos a fórmula da média, em que a primeira nota somada à segunda nota dividido pela quantidade delas, que é 2, representa essa média. Depois nós temos o resultado desse processo, onde esse resultado vai ser tratado pelo bloco de decisão, em que temos escrito a média se for maior ou igual a 6. Se ela for menor que 6, então o aluno ou aluna é reprovado. E se for maior ou igual a 6, então o aluno é aprovado. E para concluir o fluxograma, temos o bloco de fim. As vantagens é que é uma técnica que diversas áreas utilizam, como áreas de engenharia, arquitetura,
design e várias outras que trabalham com definição de processos, e o fluxograma também permite uma intercomunicação dessas áreas, pois no fluxograma são utilizados símbolos de conhecimento padrão e mundial. As figuras dizem mais que palavras e podem facilitar esse entendimento. Desvantagens dele é que você precisa aprender essa simbologia, como mostrado aqui no fluxograma. São 5 tipos de blocos, esses são os blocos mais utilizados, mas existem outros. Então você precisa aprender sobre o que cada bloco significa, caso você queira utilizar o fluxograma. E ao final o algoritmo não apresenta tantos detalhes, pois ele mostra apenas como é um processo, seguindo uma lógica de início e fim. Por fim, nós temos o tipo de estrutura de algoritmo, que é o pseudocódigo. Aqui no caso, temos o algoritmo para o cálculo da média do fluxograma, mas transcrito para o pseudocódigo. No começo nós temos o nome, cálculo de média, declaração das variáveis, nota 1, nota 2 e média final, todas elas definidas como real, e vamos trabalhar dos tipos de dados nas aulas a seguir. Então nós entramos no bloco, que é o início. Logo em seguida, a sentença em verde, com as barras que representam um comentário. Toda sentença que possui esses duas barras é um comentário. Para outras linguagens é parecido. Em seguida, nesse bloco do tratamento do algoritmo, nós temos o escreva, que é a sentença onde tem escrito determine a primeira nota. Então, em seguida, lemos a primeira nota. Depois, escreva determinar a segunda nota. Então, lemos a segunda nota. E aí, nesse bloco, nós temos a definição das variáveis de entrada. São os dados de entrada. E depois de receber os dados de entrada, nós tratamos eles na fórmula. A fórmula aí, logo depois dos dados de entrada, está como média final, como declaramos nas variáveis, onde tem uma seta apontando para ela, pois significa que ela recebe o valor de nota 1 mais nota 2 dividido por 2. No caso, a nota 1 mais nota 2 está entre parênteses, pois tudo na matemática e na lógica que está dentro de parênteses é feito primeiro do que o que está fora. Em seguida do processo, nós temos a decisão. Aí nós temos o bloco condicional. Se média final maior ou igual a 6, então escreva aprovado. Se não, escreva reprovado ou reprovada. Ao lado nós temos um comentário, escrever se não, para fechar a condição. Pois o se não é a condição de exceção. Se o aluno não obteve nota maior ou igual a 6, então ele cai nessa condição. É uma condição de caso uma definição que você já tenha descrito não seja feita. Então vai cair nessa exceção. E por fim nós temos o fim C, que aí marca o final desse bloco condicional. E por fim de todo algoritmo, nós temos a estrutura fim algoritmo. Aqui fim algoritmo, como você pode ver alguns pontos importantes aqui. Nós temos aí palavras em azul que são sublinhadas. Isso daí é porque é a estrutura do pseudocódigo. Ele também é feito assim em diversas outras linguagens parecidas com o pseudocódigo e que são derivadas dele. As vantagens é que o pseudocódigo pode descrever de uma forma bem mais detalhada o algoritmo. Ele utiliza o português ou derivantes do português, apesar de lembrar várias linguagens de programação que podemos ver, como PHP, Java, entre outras. As desvantagens: aprender uma nova linguagem, mesmo ela sendo semelhante com o que temos habituado português. O Portugal ele não é padrão, pois como pode ser visto aqui na imagem, ele tem suas estruturas, algoritmos, variáveis, e nós temos isso de uma forma diferente em outros tipos de pseudocódigos, mas eles são todos semelhantes. São várias as versões deles. E como temos várias versões, nós temos diversos interpretadores. Aí,
O exemplo que foi mostrado agora há pouco de pseudocódigo foi feito no Visual G. Temos também interpretador como o Portugal Studio, o Portugal IDE, nós temos o Scratch 1.4 e 2.0. Agora, para a leitura complementar, nós temos aí dois livros de Thomas H. Corme, que eles são vendidos. O link vai estar aqui na descrição. O primeiro é Desmistificando Algoritmos e o outro é Algoritmos, Teoria e Prática, terceira edição. Por que terceira edição? Porque nele nós temos um detalhamento bem melhor de algoritmos, mas trabalhando com uma lógica bem mais estruturada. Agora, para aqueles que não querem comprar esses dois livros do Thomas H. Corme, eu posso estar indicando aí que vocês baixem de forma gratuita o livro do Ferrari, que é a Introdução aos Algoritmos, que eu utilizei durante o meu estudo na faculdade. Me ajudou bastante, pois ele trabalha a lógica de programação focando muito em fluxograma e no pseudocódigo, pois esses dois são os mais importantes quando você trabalha a lógica de programação, pois deixa de uma forma bem mais prática e clara. E é isso aí. Muito obrigado por terem assistido, por visto o vídeo até o final. Agradeço bastante. E estamos aí para próximas videoaulas. Pode curtir, se inscrever, deixar o seu joinha. Vamos estudar.